Então agora, gente, vamos reagir aqui a um vídeo, tá? Como é que é o título aqui? Clóvis de Barros Filho questiona a liberdade financeira, Primocast. Então é isso, vamos meter aqui na tela para vocês o Gimo Rico. O Gimo Rico, que é um dos nossos bestes aqui, porque afinal de contas é um cara que tem muita audiência para falar muita bobagem, para disseminar um monte de merda. E o Clóvis de Barros Filho é um daqueles caras ali da filosofia pop, né? Dos grandes palestrantes do Brasil. Ali tem alguns desse tipo aí, sei lá, o Karnal, o Cortella, o próprio Pondé, formam aí um clubinho junto com o Clóvis de Barros. Mas destes aí, o Clóvis é o que eu guardo alguma simpatia, tá? E é nesses termos mesmo, alguma simpatia. Acho que ele é um bom comunicador, um bom frasicista, de vez em quando ele acerta algumas coisas. Tenho por ele alguma simpatia. Vamos ver como é que ele vai ser nesse vídeo aqui, que é um corte do podcast do Primo Rico. Vamos ver se ele vai dar nos dedos ou não do Primo Rico, qual é que vai ser, vamos ver se ele vai falar bobagem ou não. Enfim, tô curioso. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E as pessoas, elas buscam ter muito dinheiro para que elas possam fazer o que elas quiserem. As pessoas vivem numa sociedade de direito, onde elas acham que têm direito a tudo, e se elas tivessem dinheiro suficiente, elas poderiam fazer o que elas quisessem. E aí você me trouxe o conceito onde a liberdade não é isso, a liberdade seria exatamente o oposto. Seria você fazer o que você não quer, porque se você fizer o que você quer, você é um escravo dos seus próprios desejos, logo você não é livre, você acaba ficando refém das suas próprias necessidades carnais eventualmente. E aí, no meio dessa lógica, eu olho para pessoas muito ricas e quando eu percebo o Brasil, a gente tem algo como 230 bilionários no Brasil. Eu já conversei no detalhe ou com um certo grau de intimidade com pelo menos uns 60, 70 deles. E eu começo a perceber que uma vida com dinheiro é muito melhor do que uma vida sem dinheiro, porém, eu às vezes me questiono, será que uma vida com dinheiro te torna mais livre ou te aprisiona mais? Bom, liberdade ok, liberdade não necessariamente. Agora, que uma vida melhor no capitalismo, é lógico, né, gente? Porque no capitalismo isso significa poder viver, você ter dinheiro, né? Liberdade, de fato, é uma parada um pouco mais complexa, né? Não dá pra gente falar em liberdade. Agora, é lógico que viver com dinheiro no capitalismo é melhor que viver sem dinheiro no capitalismo, né? Então, tipo, viver sem dinheiro no capitalismo é como viver sem oxigênio, né? Para um indivíduo da espécie humana. Tipo, não rola. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: o dinheiro torna as pessoas livres ou as pessoas escravas? Você, primeiro eu estou extremamente honrado e feliz. Olha, sendo político. Você resgatou aí um ensinamento do Kant que é maravilhoso e que eu não contava que você tivesse anotado tão bem assim e fizesse parte assim do teu repertório, né? De fato, é um entendimento de liberdade muito particular e muito na contramão do senso comum. E aqui nós temos um enorme problema, né? Porque se você partir do senso comum e disser que liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer, então você que está me ouvindo, você ouviu bem, né? A liberdade é a liberdade de fazer o que se quer. Portanto, o que pode ou não ser livre é o fazer. E o fazer será livre quando alinhado ao que já se quer. Ora, sendo assim, eu preciso primeiro querer e depois fazer o que eu quero. Portanto, a liberdade não incide sobre o querer. O querer é um dado. E a liberdade seria a possibilidade de alinhar a vida a esse dado. Portanto, satisfazer a esse tirano. Executar esse dado. O que é absolutamente contraditório com a própria ideia de liberdade. Se eu tenho que querer ou desejar para depois ser livre para fazer, então é evidente que eu não posso ser livre para querer. E, portanto, sou escravo do meu desejo, né? E
E se o dinheiro, ele potencializa, ou ele facilita, ou ele permite a satisfação ininterrupta dos desejos, ele é um aliado poderoso do tirano. Portanto, ele é tirânico e escravizante. Ora, você dirá, muito bem, então, qual é o dinheiro libertador? Porque enquanto for permitir comprar coisa que você quer ter, já vimos que não é bem o dinheiro que escraviza. O que escraviza é o desejo. E o dinheiro só viabiliza. Eu tô deixando ele falar bastante porque eu quero ver se ele vai chegar aonde eu chegaria. Porque até então, ok. Tô concordando com o professor Clóvis de Barros aqui. Tô concordando. Porque para mim, o que te escraviza, ou seja, aquilo que pauta o teu desejo, onde o dinheiro vai ser o meio, né, é a superestrutura derivada das relações capitalistas de produção. Eu sou marxista, eu vou dizer isso. Né? Adaptados nós estaremos à sociedade capitalista o quanto mais dóceis, mais passivos, no sentido de aceitar a ideologia capitalista, que é a ideologia do consumo. E aí, nesse sentido, o dinheiro satisfaz esse desejo de consumo que é imposto pela superestrutura capitalista. Então, nesse sentido, nós não somos capazes de vislumbrar outros quereres senão aqueles a nós impostos pela lógica capitalista de produção. Mas vamos ver onde é que ele vai chegar. A satisfação desse tirano. Paradoxalmente, o indivíduo que não tem recursos, ele deseja, mas não satisfaz o seu tirano, né? E toda essa frustração vai recalcada para algum canto. Enquanto que quem tem recurso vai lá e vai satisfazendo. 1, 2, 3, 5, 10, 50 sacolas e mais sacolas e pá, né? E assim, sem perceber que não tem fundo, é um escravo enquanto vida houver. Então você vai dizer, como o dinheiro pode ser libertador? Oi, o dinheiro só será libertador se você não for escravo eu diria, das suas forças mais profundas, mais íntimas, mais subterrâneas, mais pulsionais. E o quê? E, portanto, eu diria que só aquele que tem dinheiro pode ser livre, mas não porque compra e se ajoelha diante dos seus desejos, mas porque pode comprar e não compra. Sendo kantiano até a medula, eu diria, porque o sujeito que deseja e não tem como comprar, você nunca sabe se ele não tem porque ele não tem como comprar, ou se é porque, de fato, ele é livre em relação às suas inclinações, aos seus apetites. Né? Porque se tivesse, compraria. Se tivesse, seria escravo. Se tivesse, se ajoelharia. Mas, como não tem, ele engole seco. Né? Engole seco. Agora, já o cidadão que tem recurso, que tem pulsões, e que, como sugere Kant, por uma questão de saber prático, por uma questão, eu diria, de inteligência existencial, né? Esse indivíduo... A impressão que eu tenho é que ele ligou o gerador de Lero-Lero para não chegar na conclusão inevitável, né? Que os nossos desejos são pautados pelo nosso modo de produção. E aí, como um político que está ali num mesacast de vendilhão de sonhos do capitalismo, ele teve que e agora, como é que eu saio dessa? Né? Aí, a impressão que me deu aqui, não sei, chat, me deu essa impressão, isso, não, opa, não, né? Vamos lembrar que eu tô aqui, eu tenho que vender palestra para esse ambiente corporativo, vamos esquecer o que eu sei sobre Marx, que eu já vi ele falando sobre Marx, ele sabe,
Ele sabe, esse papo de superestrutura, ser derivado das relações capitalistas de produção, tudo isso aí, ele sabe, né? Mas não é um bom lugar para ele falar essas coisas. Foi a impressão que me deu, chat, tá? Desculpe, posso estar errado, evidentemente, mas foi a impressão que me deu. Podendo preencher essa lacuna, esse indivíduo não o faz, esse sim é livre. Então, esse é livre das determinações impostas pelo capitalismo. Ah, ele é livre, senão ele é determinado pela superestrutura capitalista de produção. Né, Sr. Clóvis? É isso, né? Será? O chat me deu uma dica aqui, pode ser, né? De repente assim, bom, como eu faço agora para falar pro primo rico que eu tenho que falar, mas sem falar, né? Porque aí, de repente, a audiência entende e ele não entende, ele me chama aqui outra vez, ele me ajuda a vender minha palestrinha, que afinal de contas é isso que eu preciso. Veja, quando que o dinheiro é libertador? Ou, se você preferir, quando que há independência financeira? A independência financeira não quando eu uso o dinheiro para tampar os meus buracos, mas quando, podendo tampá-los, eu não o uso. Eu não uso. E não é por sovinice, ou não é por estratégia, ou não é segurar aqui para poder tampar um buraco maior lá. Não é, não. É por uma questão de sabedoria. Você sabe, gente, por que a gente diz assim? Que quando o individualismo desaparece, o indivíduo aparece, que é uma frase típica do marxismo. Sabe por que a gente diz isso? Porque, vejam, o indivíduo no capitalismo, tá? E isso que eu consigo exprimir da fala do Clóvis de Barros aqui, o indivíduo no capitalismo, ele não é dono das suas vontades. Ele é condicionado pela lógica capitalista de produção. Então o que ele consome, o que ele gosta, o que ele deixa de gostar, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, é condicionado por essa estrutura. E aí eu encaixo isso na fala do professor Clóvis aqui, de que maneira? Olha, você acredita que é livre fazendo as suas escolhas dentro do capitalismo. E nesse sentido, o dinheiro é apenas um realizador da sua liberdade. Perfeito? Quando, na verdade, não, você não é livre, porque essas suas escolhas não são escolhas produto de escolhas livres. São escolhas que são determinadas pelo leque de escolhas possíveis dentro da sua realidade, que é uma realidade pautada pela lógica capitalista de produção. Percebem? Então, a pessoa livre seria aquela capaz de realizar suas escolhas para fora do escopo determinado pelo capitalismo. Compreendem? Então, nesse sentido, seria poder consumir e não consumir, poder escolher o diferente. Mas como falar de liberdade sem questionar o capitalismo? E aí que a contradição aparece na fala do professor Clóvis. Então veja, é por isso que esse individualismo, que é a ideologia do capitalismo, elimina a possibilidade da existência do indivíduo. Porque nesse individualismo, o indivíduo não existe, porque o que existe é esse individualismo pautado pelas escolhas possíveis dentro da lógica capitalista de produção. Existencial, muito embora eu possa ter uma vida sofisticada, eu entendo, porque tenho sabedoria, que uma vida simples me convém mais. Então, eu tenho condições de viver outramente, mas eu viverei desse jeito, porque assim, eu diria, a minha filosofia sugere. Então, aqui nós temos uma outra ideia de independência financeira. É a independência trazida pelo dinheiro, mas não para escravizar, e sim para mostrar a liberdade possível em relação às nossas próprias lacunas. Tá bom, cara, tá bom. Olha, assim, saiu pela tangente, vai, Clóvis, saiu pela tangente, vai. Mas tudo bem, eu sei que você é um cara que gosta de vender curso e vive disso,
Quem sou eu para questionar a maneira que cada um ganha a sua vida, né? Eu acho que todo trabalhador tem o direito de se virar do jeito que dá. Então quem sou eu para julgar, né? Não tô eu aqui fazendo react também. Então é coisa que a gente tem que fazer. Mas você saiu pela tangente, vamos lá, né? Vamos combinar. Você saiu pela tangente aí para não falar sobre o cerne da questão, né? Que é aquilo que pauta, né, as nossas possibilidades na sociedade capitalista, né? Porque se você tem, professor Clóvis, uma outra interpretação, se não a minha, também não ficou nítido ali qual é, né? Não ficou nítido ali para mim qual é. Me pareceu apenas que você saiu pela tangente. Beleza?